E aí galera, então hoje eu vou fazer um videozinho aqui mostrando um circuitinho muito simples de ser feito, que é usar um transistor como chave. Digamos você montou um circuitinho lá, temporizador ou algum outro circuito que você quer usar para controlar, digamos, um motor 220 volts. Mas você tem, por exemplo, vamos dizer 5 ou 12 volts. Parece impossível, mas dá para fazer. Aqui eu vou demonstrar com um LED no primeiro vídeo, que é como que vai funcionar o transistor como chave. Mas depois eu vou utilizar um relé, alimentando as bobinas do relé e fazendo o acionamento no motor 220 volts. Então, aqui eu tenho o desenho do circuito e como se utiliza o transistor como chave. No caso aqui eu estou usando um BC337, mas tem o 547 que é parecido, só muda o ganho, se eu não me engano, deles é um pouco maior, diferente, mas a polarização dele é parecida. Então aqui eu tenho o desenho do transistor, o desenho dele do encapsulamento, esse 337, o coletor, a base e o emissor, e aqui eu tenho o desenho dele que seria o esquema dele interno. Então eu tenho a base, coletor e emissor. Então aqui eu tenho o desenho de como utilizar ele como chave. Como podem ver, é bem simples. Nós temos a alimentação 12 volts, um resistor de 10k ohms, o transistor BC337. Aqui, deixa eu fazer o desenho aqui. Eu esqueci de anotar aqui no desenho. Então nós temos aqui a base, coletor e o emissor. O emissor está indo ao negativo, a base está alimentada com 12 volts, tem um resistor de 10k, e aqui no coletor a saída. Nós temos a saída da alimentação. Aqui nós temos o LED. Aqui que é o exemplo mais simples agora. Ele saiu aqui. Nós temos aqui eu marquei errado, só um pouquinho. Aqui nós temos a saída no catodo do LED, que é o negativo. Aqui está ligado ao coletor do transistor e o anodo aos 12 volts, que vai alimentar, vai acender o LED. Então vamos começar o circuitinho. Aqui eu vou pegar um transistor, aqui um BC337, pode ver ele é bem pequenininho. Eu vou espetar ele aqui na protoboard. Então colocamos nosso transistor. Agora eu vou pegar aqui na base, como no desenho, na base aqui do meio, terminal do meio dele. Depende do transistor, alguns mudam, pessoal. Outros modelos de transistor, eles mudam, às vezes a base está aqui, então tem uma diferença. Mas você pode testar. Eu tenho um vídeo de como achar a base, coletor e transistor e emissor do transistor. Então aqui nós colocamos o transistor na protoboard. Agora resistor de 10k. Então aqui nós temos nosso resistorzinho de 10k. Marrom, preto, laranja. 10k. Então, conectado à base do transistor,
e ao positivo aqui na protoboard, que vai ser o positivo. Agora, nós vamos pegar no emissor aqui, vamos conectar ao negativo. Então aqui o emissor no negativo. E agora nós vamos pegar um resistor de 470 ohms para nós alimentarmos nosso LED nos 12 volts. Se você ligar direto, ele vai simplesmente queimar, vai torrar o LED, porque a tensão do LED é 2.1 volts, pessoal. Então a gente tem que fazer uma queda e o resistor ele vai fazer isso. Tem um cálculo que também é bem simples. Eu tenho um vídeo que eu fiz como calcular um resistor para um LED conforme a tensão vai mudando. Então aqui eu vou colocar o nosso resistor no positivo aqui da protoboard. Deixa eu conectar mais pertinho aqui. Positivo. Agora aqui nosso LED. Nós temos aqui o catodo e aqui o anodo. Então aqui nós vamos espetá-lo no nosso circuitinho. Então o catodo no coletor do transistor e o anodo aqui no resistor, que vai estar ligado nos 12 volts. Agora nós vamos alimentar nosso circuito. Como podem ver, nosso LEDzinho acendeu. Mas agora, quando eu tirar o resistor de 10K, simulando que aqui nós tivéssemos um circuitinho controlador, por exemplo, temporizador, como eu disse, com 555, alguma coisa assim, ou até mesmo se a gente tivesse um circuitinho, algum circuitinho controlador aqui, a gente poderia fazer a alimentação. Então, aqui, tirei o resistor 10K, a base desalimentou, fechou, a chave abriu, desligou o LED. Agora, se eu colocar ele de volta aqui, alimentou. Então, esse é o transistor funcionando como chave. Ele funciona como amplificador, dependendo da polarização que você fizer. Dá para montar um pequeno amplificador. É possível, com algumas modificações aqui, a gente montar uma fotocélula. Eu até tenho um vídeo de uma fotocélula, vou fazer outro. Fica bem interessante. É um circuitinho bem interessante para trabalhar. Então é isso aí, galera. Esse é um circuitinho bem simples que eu quis fazer só para demonstrar. E quando a gente tem um circuitinho programável, dá para usar aqui também na saidinha dele, faz essa polarização. E você pode alimentar um relé, atracar um relézinho com esse circuitinho. Relé de 12 volts, 5 volts, que a maioria daqueles circuitinhos programáveis, agora me fugiu o nome, mas sai 5 volts. Então você pode usar um relé de 5 volts e alimentar um circuito em 220, com 220. Que você vai, como que funciona? Você vai alimentar as bobinas do relé com um circuito como esse, e o seu circuito temporizador, digamos, você montou, e nos outros terminais do LED, ele tem uma entrada e tem as saídas NA e NF. Então normalmente aberto, normalmente fechado. Quando você alimentar o relézinho, ele vai fechar e você vai ter
a alimentação do seu circuito em 220. Vai ligar o teu motor, uma lâmpada, coisas assim. Mas no próximo vídeo eu vou demonstrar isso. Por enquanto é isso aqui, pessoal, para não ficar muito confuso. E como eu disse, digamos aqui que tinha um circuito controlador, ele cortou, temporizou, assim, cortou a alimentação, cortou a base do transistor aqui, desligou o circuito que tinha em cima, no caso o nosso LED. Aqui é só um circuito simples para demonstração. Aqui, de novo, ligou o LED. Então, esse é um transistor como chave, pessoal. É isso aí. Quem gostar, dá uma curtida lá no canal e se inscreve. Valeu!